Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a utilização da fatoração na resolução de equação de segundo grau. Vamos lá? Para que eu possa usar a fatoração, eu preciso conhecer as ferramentas, conhecer os meios de fatorar. E é isso que nós precisamos relembrar, ter fresquinho na nossa memória. Tendo as ferramentas, nós conseguimos resolver essa equação e encontrar a solução da equação, que é o objetivo de toda a equação, ok? Dos probleminhas. Então vamos lembrar as ferramentas. Nós temos a fatoração colocando o fator comum em evidência. Então, independente de quantos termos você tenha, se tiver o mesmo fator em todas, você coloca em evidência, coloca na frente. Colocar em evidência, colocar na frente, tá bom? Abre parênteses e vai colocando o que sobrou de cada uma das parcelas, retirando esse termo que é comum, tá bom? Aí você transforma em uma multiplicação, tá bom? Vai ter um termo vezes um parênteses, que pode ser pequenininho ou pode ser grande, mas o importante é que se transformou em uma multiplicação, tá bom? Eu tenho a fatoração por agrupamento, que nada mais é do que usar essa fatoração pelo fator comum duas vezes, certo? Então você coloca, tem um polinômio, normalmente tem 4 termos, tá? Dá uma olhada nisso, tem 4 termos aí, veja se não dá para usar a fatoração por agrupamento. Coloca o termo comum das duas primeiras parcelas e das duas últimas. E na sequência, você vai colocar de novo o termo comum em evidência, ó, que vai ser esse parênteses. Então, vai ser um parênteses vezes o que sobrou de cada parcela. Você transforma em uma multiplicação. Multiplicação nula é perfeito para resolver a equação. Do segundo grau, do terceiro, seja de qual for, é bem importante essa igualdade aqui, ó, ser nulo. Aí a gente tem também a diferença de dois quadrados. Quando você tem dois termos, desconfie se de repente não dá para tirar a raiz quadrada de cada um. Se der, ótimo! Você escreve como a raiz quadrada do primeiro e do segundo. Do primeiro e do segundo, intercalando os sinais de mais e menos, tá bom? Ó, raiz quadrada de 4x ao quadrado, 2x. Raiz quadrada de 25, 5. Beleza, fatorou, tá bom? E nós temos também a fatoração pelo trinômio quadrado perfeito, quando você tem 3 termos, ó, trinômio, 3. Então, desconfie, dá uma olhada aí bem profunda, se o primeiro e o terceiro termo não tem raiz quadrada exata. Porque se tiver, você só precisa mais uma coisinha, verificar se o termo central é 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá bom? Então, olha aqui, ó, raiz quadrada de 25x ao quadrado, 5x. Raiz quadrada de 9, 3. E o termo central, 2 vezes 5x vezes menos 3, dá menos 30, tá bom? Então, vamos lá, vamos praticar, porque é na prática que a gente aprende. Um retângulo possui a medida do seu lado maior igual ao quádruplo do lado menor. E a área medindo 256 metros quadrados. Determine a medida dos seus lados. Então, nós estamos falando de um retângulo, nós precisamos dar nome para essas informações, tá bom? Então, você desenha um retângulo que você pode desenhar tanto na horizontal quanto na vertical, da mesma coisa, tá bom? E você vai usar as letras agora, você não conhece nenhuma das medidas, mas a menor é o quádruplo da maior, a maior é o quádruplo da menor, perdão. Então, se a menor a gente chamar de um x, a maior vai ser o quádruplo dela. O quádruplo é 4 vezes. Muito bem, eu tenho as duas medidas aqui. E tenho a área, ele me deu a área. Então, eu vou usar a fórmula da área. A área de um retângulo, base vezes altura. Então, vai ser 256, que é a área, base vezes altura. 4x vezes x, que dá 4x ao quadrado, ok? Aí, o que nós fazemos? Passamos para o primeiro membro. Lembra que eu falei quando tem 2 termos desconfie, se não tem raiz quadrada exata? É o que nós vamos fazer. Extrai a raiz quadrada de cada um deles. Dá certinho, ó. A raiz quadrada do primeiro é 2x, do segundo é 16. Então, você escreve ó, a raiz quadrada do primeiro e do segundo, intercalando os sinais de mais e menos. Agora ficou muito fácil, porque é um produto que é nulo, então ou o primeiro termo é igual a 0, ou o segundo termo é igual a 0. E resolvendo cada uma dessas equações, letra para um lado, número para o outro. Aqui, menos 16 passa mais, dividindo por 2 dá 8.
Mais 16 passa a menos 16, dividido por 2 dá menos 8. Então, a solução dessa equação é menos 8 e 8. Lembrando que menos 8 não faz sentido para o nosso problema, porque é o lado de um retângulo. Então, nós ficamos com a medida 8, tá bom? 8 metros. Então, se uma mede 8, a outra mede 4 vezes 8, 32. E você pode verificar calculando o perímetro. O perímetro dá 32 e a área dele vai dar 256. 8 vezes 32, 256. Você verifica e pode ter certeza da resposta, ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre a fatoração na resolução de equação de segundo grau. Espero que vocês tenham gostado e até breve.